Boa noite, bem-vindo ao debate político. Hoje, como sempre, vamos fazer uma análise exaustiva dos temas que terão marcado a semana. A suspensão da greve dos médicos será, portanto, o tema que será analisado aqui junto dos meus convidados que já estão aqui nesta mesa de debate. Falo de Camilo, aqui em Agora Saúde. Camilo, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Espero que a gente consiga atingir as expectativas que este programa muito bem o faz. Vou para pontos prévios? Sim, sim. Bom, eu ia trazer como ponto prévio primeiro a questão da greve dos médicos que, de certa forma, acaba por sofrer uma pausa, graças à intervenção do Presidente da República. Já tínhamos dito aqui que era preciso que houvesse intervenção de uma terceira entidade para poder gerir esta questão da greve dos médicos, uma vez que o governo não estava a conseguir e o Presidente teve uma intervenção pontual, curta e grossa, em que pôs fim, digamos, à greve e a continuação desta onda de negociações para chegar-se ao bom porto. O bom da verdade e da notícia é que os serviços de saúde voltam a funcionar e, de certa forma, é um alívio para a população que se faz às instituições de saúde. Espero que não haja mais problemas e que o governo, depois, na pessoa do Primeiro-Ministro Maleane, encontre soluções para os médicos e para a classe de técnicos de saúde. Muito bem, obrigado, Camilo. Augusto Pelembe, bem-vindo e boa noite. Para si, boa noite aos meus pares do painel. Agradecer a Deus pelo dom da vida e cumprimentar em especial os estimados telespectadores. É assim, Isaac, há um problema que está a acontecer ali no Vale do Infulene, bairro. O que está a acontecer é com uma empresa de chineses que faz reciclagem e está a poluir. Há uma poluição ali e que essa poluição está a perigar a vida pública. O mais agravante é que a população, nós já reclamamos várias vezes, as entidades próprias, o Ministério do Trabalho, mas também o INAI. O que está a acontecer é que quando os técnicos do INAI vão para lá, não sei, mas tudo indica que são subornados e nada resolvem o problema. E o que está a acontecer é que os que vivem ao redor estão a sofrer com intoxicação. E há vários relatos de pessoas que estão a sofrer com várias doenças e isso é um custo, principalmente nessa época em que tivemos esse problema dos médicos e os técnicos de saúde. A população já não sabe o que fazer. Agora, o que eu quero apelar é quem é de direito, principalmente o INAI. Temos o INAI da província, mas tem o INAI central, na pessoa eu acho que é diretora, como se chama, do INAI, para que possa... a senhora Freitas, para que visite esta instituição que está no bairro do Infulene, uma empresa chinesa de reciclagem de resíduos sólidos, principalmente o plástico mesmo, e tentar encontrar um meio termo e resolver este imbróglio, esta preocupação, porque o que nós estamos a sentir é que o chefe do quarteirão, o secretário do bairro, quando chega ao final do mês, até o chefe de serviços do município, quando chega ao final do mês, vão lá, levam cestas básicas. E isso faz com que eles não intervenham em defesa da população que vive ali ao redor. Isso é mau, porque não sou xenófobo nem racista, mas essas instituições, os detentores são estrangeiros, um dia vão embora. E quem está a morrer ali é nosso pai, nossa prima, é nossa irmã. Agora, não sei qual é o sentimento do chefe do quarteirão, do secretário de bairro, até do chefe do posto policial, porque muitas das vezes recorrem a essas entidades para ter água, para ter aquilo, uma refeição.
mas até podem levar, mas não podem se eximir das suas responsabilidades em resolver o problema que periga a saúde dos nossos concidadãos. Então, por isso, Isaac, quero até desafiar a FTV para que visite esta instituição e coloque as partes para que a voz do povo seja ouvida, porque não podemos continuar a matar pessoas por causa do dinheiro. É triste isso. Obrigado. Lá iremos, Makome andou sumido, mas boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite aos colegas do painel, boa noite aos colegas, aos telespectadores. Andei sumido, mas cá estou de volta e nessa empreitada de trabalho estava um pouco pelas províncias fazendo alguns trabalhos de base. E quanto ponto prévio, eu gostava de trazer a reflexão e uma imagem que circula nas redes sociais, segundo a qual um senhor teria sido espancado mortalmente em resultado do confronto entre os jovens do MDM da Frelimo na Beira, e que o tal senhor era um membro da Frelimo, inclusive aparece um caixão com a bandeira da Frelimo. Alega-se que o senhor, o jovem, deixou uma família, deixou uma esposa e filhos e era um carregador de sacos na terminal de cargas, terminal de transportes, uma coisa assim. E eu trago isto como ponto prévio porque nós vamos agora entrar num período de campanha eleitoral e que os confrontos são muitas vezes alimentados durante o período da campanha eleitoral. Eu gostava de convidar a todos os jovens, a todos os intervenientes políticos, os líderes dos partidos políticos, a conversarem com seus membros, com os seus simpatizantes, a fazer perceber que não se trata aqui de um momento de guerra, mas trata-se de um momento de paz, de um momento de confraternização, de debate de ideias, não de perseguições pessoais. Isto preocupa-me porque os maiores envolvidos nisto são os jovens. E gostava de trazer aqui um exemplo que pode servir de demonstração de pacificação para este espírito de tolerância, de convivência pacífica. O exemplo do que aconteceu no município de Quelimane, no dia da cidade de Quelimane, onde diferentes forças políticas estiveram no mesmo local, estiveram a celebrar o dia da cidade de Quelimane sem pancadaria, sem nada, com base no diálogo, com fraternização, conseguiram buscar uma agenda comum e buscaram na melhor forma possível. Gostava de convidar a todos que tomássemos este exemplo de Quelimane como um exemplo a seguir nos próximos pleitos eleitorais. Obrigado. Também está conosco João Massango, que tem saúde neste momento. João Massango, bem-vindo. Qual é o seu ponto prévio para hoje? Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a si, Isaac Stoy, em primeiro lugar, estender esta saudação aos meus colegas nesta noite dominical e, em especial, o telespectador. Olha, eu escolhi o meu ponto prévio deste domingo, do lançamento de uma obra de um professor universitário, Eduardo Sitoy, com o título As Fronteiras da Discórdia. Escolhi este ponto prévio olhando a obra, o contexto em que o autor da obra escreveu, fazendo avaliação do nosso sistema democrático em Moçambique, fazendo avaliação do nosso sistema político, fazendo a resenha da realização das primeiras eleições gerais em 1994, fazendo também a resenha do interesse do povo moçambicano face ao processo eleitoral. A fronteira da discórdia, ela é trazida num contexto em que nós vivemos um momento, não é, em que os políticos, os partidos políticos em Moçambique não pautam por aquilo que foi o desiderato trazido pelo Eduardo Mondlane à unidade nacional. Continuamos a nos conflituar entre partidos políticos. Um exemplo concreto é aquele que foi trazido agora com o meu colega do painel,
dando exatamente a intolerância política que resultou num óbito. Costuma-se dizer, ou está lá plasmado na nossa Constituição da República, que nós todos temos direito à vida. Morreu de facto aquele jovem. Quem é que vai ser responsabilizado? Quem é que vai responsabilizar? A quem é que nós podemos responsabilizar? Então eu queria trazer exatamente esta reflexão desta obra, que ela é trazida num contexto em que nós olhamos a governação, mas ao mesmo tempo olhamos o impacto do nosso sistema político quando a nossa democracia continua crua. O Eduardo Stoy está tentando trazendo exatamente esta abordagem numa análise crítica, não é, daquilo que Moçambique é hoje, mas também os desafios do ponto de vista político, governativo, da oposição em Moçambique. Então eu queria trazer e recomendar a muitos moçambicanos, porque houve de facto uma concorrência no sentido de nós assistirmos o lançamento exatamente desta obra, e que esta obra, por outro lado, traz um outro valor do ponto de vista da convivência pacífica política dentro do nosso país. Então eu escolhi este meu ponto prévio com um título bastante interessante: As Fronteiras da Discórdia. Significa que quando nós falamos da discórdia, não é só aquilo que é notável ao nível do Parlamento moçambicano, ao nível dos partidos políticos, ao nível do governo, ao nível da nossa sociedade, mas que é esse assunto que deve servir mesmo como lição, porque nós como moçambicanos precisamos de nos unir. Obrigado. João Massango. Camilo, volto a si. Tanto deu como ponto prévio este que seria o nosso tema de partida, que é a questão desta trégua que os médicos suspenderam, portanto, a greve até 2 de outubro próximo. Qual é a sua análise concernente, portanto, à posição da classe médica? Bom, o que eu vejo aqui é que a classe médica ainda não está satisfeita com aquilo que já alcançou nas conversações, por isso é que deu uma espécie de deadline no sentido de encontrar soluções para a resolução deste, eu vou chamar até de conflito, porque já está a partir para um conflito, este braço de ferro entre o governo e a classe médica. E pelo que eu percebi, estive a ver a entrevista do técnico de saúde, eles insistem com condições de trabalho, deu exemplos até claros de que é isto de condições de trabalho para exercer a sua profissão. Então, o governo, eu acho que sim, desta vez estamos num bom caminho e acredito que não há de haver nenhum problema até dia 2, porque o Primeiro-Ministro, com a sua sensatez, vai encontrar uma solução que a instituição que devia estar à frente deste processo não conseguiu junto a esta classe, seja dos médicos e dos técnicos de saúde. Então, já é um bom sinal em que os médicos e os técnicos de saúde voltaram a 100% ao seu trabalho. Agora resta só o governo, através do Ministério de Tutela, resolver algumas questões que estas classes reclamam. Então, para começar, era resolver aquilo que é as condições de trabalho, as máscaras, luvas, os medicamentos para os pacientes, a maquinaria, porque também apercebi-me e na conversa com muitos técnicos de saúde, há equipamento no hospital, principalmente no Hospital Central, que, digamos, não estão calibrados e acabam por dar resultados que não espelham efetivamente aquilo que eles pretendem na leitura de certas análises e exames que são feitos. Então, existe esta pressão para haver manutenção da maquinaria, para haver equipamento de trabalho, e depois vem aquilo que são as reivindicações que, por sinal, legítimas, de uma conquista em termos salariais, aquilo que eles pretendem oferir. Mas isto é
é um segundo plano e acredito que o Sua Excelência Malian vai conseguir encontrar uma solução no meio disto e que sirva de lição esta situação dos médicos, que sirva de lição para as outras instituições do governo, para poder pautar pelo diálogo, porque o que faltou muito neste processo foi o diálogo e as instituições do governo pecam por não seguir este caminho do diálogo, da comunicação. E espero que tenha sido uma lição e que não venha daqui para frente a termos um problema por causa de falta de comunicação. Muito bem, obrigado. Augusto Pelembe, após o anúncio desta trégua, a FTV, no dia seguinte, entre quinta e sexta-feira, visitou alguns centros de saúde e a nossa esperança era que encontrássemos lá tanto boas palavras por parte dos utentes, que é a questão do atendimento, mas não foi isso que nós encontramos. Sei que ainda há reclamações por parte dos utentes, não foram atendidos, não estão a ser atendidos. Acha que esta posição da classe médica foi mesmo para o boi dormir e que ainda continua essa greve silenciosa? Bem, eu acredito que não. Porque se for já olhar, onde temos um médico, temos 40, 50 técnicos de saúde. E são esses técnicos de saúde que decidiram paralisar as suas atividades de forma não parcial, mas de forma, vou dizer, completa. Ou seja, pararam de trabalhar. Porque da primeira aparição, eles tinham dito que iam prover serviços mínimos, como os médicos haviam decidido. Eu acho que falhou alguma coisa na abordagem do governo, porque na terça-feira já estávamos perante a greve das duas organizações, tanto dos médicos como dos profissionais da saúde. Acreditava eu que o governo deveria aparecer e trazer soluções para ambas as partes. Porque se for já olhar, apesar da grande importância dos médicos, mas também os técnicos, os profissionais de saúde são muito importantes, porque ninguém, ao chegar num hospital ou num centro de saúde, ninguém vai diretamente ao médico. Primeiro tem que ter acesso aos técnicos de saúde, são eles que preenchem a ficha, que analisam e depois levam até ao médico. O que está a acontecer agora é que esta parte não está a trabalhar, ou não estava a trabalhar. E é por isso que quando chegamos nós, e a televisão chegou lá, não havia esta moral, esta alegria da população. Então acha que aqui há uma certa insatisfação por parte dos profissionais da saúde e não dos médicos? Sem dúvidas, e é perigoso. O governo tem que estar atento a esta situação. Não basta apenas, talvez porque o governo prometeu e deixar as pessoas trabalhar desmotivadas. Às vezes outros estão a trabalhar por ameaças, por medo de alguma coisa. Eu até acho que uma greve da paralisação é melhor do que uma greve silenciosa. Temos que lembrar que uma greve silenciosa é uma arma mais letal do que uma greve de ausência, porque a pessoa já sabe que não tem ninguém para me tratar, do que ir para lá com uma segurança e ser maltratada e ser dado uma medicação sem ser a medicação adequada. Então, eu quero chamar a responsabilidade de quem é de direito para, de forma urgente, mas urgente mesmo, a pessoa do Presidente da República, do próprio Ministro da Saúde, aliás, o Primeiro-Ministro, terem a responsabilidade dos 30 milhões de moçambicanos. Porque o que nos parece nós, como cidadãos pacatos, é que não há interesse de quem está a governar esse país, porque as clínicas privadas estão em funcionamento. E os nossos dirigentes, os ministros, os governantes, até alguns funcionários do Estado com cargo de chefia, os deputados da Assembleia da República, têm acesso às clínicas.
ter um subsídio para terem direito a tratamentos especiais. E por isso que não há um interesse. Porque, sabe, Isaac, se fôssemos nós tivéssemos um povo, não uma população, deputados e não deputados, nós teríamos tido uma greve geral da população, mas também teríamos tido uma sessão extraordinária da Assembleia da República para o governo se explicar aos representantes do povo o porquê desta situação. Porque nós, de forma, não sei, inocente, não estamos a puxar quantas pessoas perderam a vida nos hospitais por causa desta greve. Ou seja, por causa da falta da medicação. Tu estás a imaginar quantas pessoas passam por hemodiálise? Quantas pessoas dependem de uma medicação diária para sobreviver e não tiveram e perderam a vida? O que é erro de quem? Muito bem, é um erro médico. Mas deixa eu concluir. Quando chego aí, quero dizer que não basta o chefe do Estado vir reconciliar-se com os médicos. Tem que haver responsabilização. Tem que haver responsabilização, meu caro. O governo falhou, está bom, os médicos vão ser pagos, tudo bem, vamos prover serviço ao Ministério da Educação, sei lá o que for. Mas as pessoas que perderam, a criança que perdeu seu pai que provia comida para casa por causa da irresponsabilidade do Estado. Muito bem, obrigado. Isaac, como é que aquela criança vai à escola amanhã? Volta-se, Pelembe, para falar sobre o mesmo assunto. Macome, você como acorda para esta suspensão? Após aquilo que eu terei dito quando fiz a questão ao Pelembe sobre este fraco atendimento a alguns centros de saúde. Acha que os médicos foram forçados pelo chefe de Estado quando ele fez um apelo para que eles voltassem ao seu trabalho, mas que ainda continua aqui uma greve silenciosa, o que é grave, segundo Augusto Pelembe? Bom, Isaac, eu tive o privilégio de passar por alguns centros de saúde depois deste cenário da greve. Inclusive passei pelo Hospital Central para ver como é que estava a ser este cenário. E em conversa com uma das pacientes numa enfermaria no Hospital Central, ela relatou que os médicos tinham voltado a atender, mas o que estava a acontecer era muito grave porque os outros funcionários, refiro-me aos enfermeiros, aos assistentes de saúde, passavam por ali, mas faziam uma greve silenciosa, a tal ponto que um dos enfermeiros passou por ela, analisou e preencheu que tinha feito a observação sem sequer aplicar a medicação. E quando o médico passou por ela e viu aquele prontuário preenchido, perguntou se ela teria recebido alguma medicação por via daquele prontuário que havia sido preenchido. E ela disse que não. Ou seja, o enfermeiro que passou por ali preencheu que deu medicamento ao paciente sem sequer dar-lhe e o médico fica na expectativa de que este doente está sendo tratado. O que é perigoso. É perigoso. É desta greve silenciosa que nós estamos a falar. É desta greve silenciosa que o Pelembe estava aqui a trazer. E eu penso que não é mais do que, antes tarde que nunca, que o Presidente da República tenha colocado a mão na consciência e tenha em algum momento percebido que o braço de ferro nunca trouxe resultados plausíveis nesta nossa sociedade. O diálogo sempre foi a via pela qual chegamos a resolver todas as nossas diferenças. Desde todo tipo de conflito que Moçambique teve, toda tentativa de uso da força, da intimidação, sempre culminou com o fracasso total. E por via disto, já era expectável que o governo tivesse tido algumas ilações disso e tivesse se prontificado a ir à mesa de diálogo. Eu acredito que a suspensão... Eu não estou muito feliz porque o termo suspensão
não significa necessariamente o fim. Significa que ainda abrimos espaço para que no futuro os médicos voltem caso caso os seus interesses não sejam salvaguardados. Então, para mim, a suspensão significa a suspensão da vida dos moçambicanos que estão nos hospitais, que está dependente de 30 dias, de 40, 50 dias. Para mim, penso que o primeiro-ministro, o Tom Maleano, quem eu acredito que é uma pessoa muito idônea, poderá sentar com estes médicos e buscar soluções pacíficas, deixando de lado a questão do ego, deixando de lado as questões partidárias, as questões políticas e pensar um Moçambique no seu todo. Pensar a agenda de saúde como uma prioridade. Eu peço ao Dr. Maleano que, a quando da negociação deste diálogo, deixe para trás o espírito do lucro, o espírito da monetarização da saúde e pense nos milhões de moçambicanos que precisam destes serviços de saúde. E igualmente peço aos médicos para que não se aproveitem desta oportunidade para criar o caos em toda a população. Nós somos os mais vulneráveis no meio de tudo isso. Não somos nem do governo, não somos nem médicos, só precisamos de um atendimento no hospital, nos hospitais. Obrigado. João Massango. Portanto, aqui os problemas dos médicos já foi, digamos, resolvido de forma temporal, mas aqui há outra parte que está infeliz, que é a parte dos profissionais de saúde. Acha que pode surgir aqui uma outra greve, não dos médicos, porque eles darão tempo ao governo até 2 de outubro próximo, mas pode haver aqui uma greve dos profissionais da saúde. Falo dos enfermeiros, assistentes e por aí. Isaac Stoy, respondendo à questão que me coloca, eu de cabeça fria, quero parabenizar aos médicos de Moçambique, de Rovuma e Maputo. Porque os médicos moçambicanos, o apelo que eles receberam não é do Presidente da República, não. De quem não foi? É. Maçã. É da sociedade moçambicana. É da sociedade moçambicana que apelava para o regresso dos médicos nos hospitais, porque a situação estava caótica. E se nós recuamos para as 2 conferências de imprensa, das 2 reuniões do Conselho de Ministros, vamos nos aperceber que havia uma contundência do governo em querer colocar o seu poderio, não é? A sua hegemonia como governo, no lugar de resolver os problemas que estavam pendentes. João Massango, na terça-feira, fez um apelo durante um programa da televisão, apelando aos médicos, Rovuma Maputo. E eu disse publicamente, vou repetir aqui, que nós não devíamos esperar nada do governo de Moçambique, nem do Presidente da República. Mas que os médicos deveriam sentir esta responsabilidade, porque quem morre é quem paga o imposto. E eu fazia exatamente este apelo para os médicos, através da sua associação, fazia este apelo para a Ordem dos Médicos, fazia também o mesmo apelo para a Associação dos Profissionais da Saúde, dizendo amanhã, parem, porque era demais, não é? A situação estava insustentável daquilo que nós estávamos a assistir nos hospitais. No dia seguinte, quarta-feira, é quando o governo reage. Embora já havia se dito de que havia se criado uma comissão que seria liderada pelo primeiro-ministro. E nós vemos o nosso chefe do Estado a aparecer numa situação que a mim me fez entender que me parece que saía da pajota para comunicar aos médicos nacionais. Não convocou os médicos para o centro de conferência João Quixissano ou para a Faculdade de Medicina no Hospital Central ou na Universidade Eduardo Mondlane para colocar uma situação bastante crítica na qual os médicos apresentavam. Os médicos não ouviram o governo, não, os médicos ouviram várias sensibilidades que clamou
exatamente os acontecimentos que estavam tendo lugar em quase todos os hospitais. Aí o governo apareceu e aproveitou-se, não é? Exatamente esta ocasião para fazer entender à opinião pública de que o governo estava preocupado com o povo. Não, não estava. Não estava. Mas nós estamos felizes. Há uma razão aqui bastante forte da nossa felicidade, porque o tempo da resolução deste conflito dos médicos com o governo de Moçambique vai até dia 2 de outubro. O governo da Frelimo entrou numa ratoeira sozinha. Porque, na minha ótica, nesse preciso momento aqui, nesses 45 dias, que não deve só olhar a questão dos médicos, dos enfermeiros ou profissionais da saúde, também deve olhar a situação dos professores. Deve ser resolvido o problema da polícia, dos polícias. Deve ser resolvido o problema dos militares. Deve ser resolvido o problema de todos os funcionários públicos que choram para ter os seus salários. Significa que o governo não só deve olhar a questão dos médicos, mas também tem aqui inúmeros problemas que estão em quase todos os ministérios. Ainda ontem eu vi esta questão de retroativos na Universidade Eduardo Mondlane. Continuamos a ver a questão, digamos, da ausência ou de faltas de horas extras no setor da educação há quase um ano. Significa que o apelo dos médicos, do ponto de vista estratégico, pode penalizar o regime da Frelimo, atenção, porque é dia 2 do coisa. Nós estamos a falar de 2 de outubro, faltando 7 dias para as eleições em Moçambique. Quero dizer o seguinte, que todo o povo estará atento para exatamente poder ver aquilo que poderá exatamente acontecer. E eu sou da opinião ao governo, resolvam tudo. Vocês têm, de facto, esta oportunidade para resolverem tudo. Se resolverem tudo, atenção, Citoia, quero terminar em 30 segundos para não me interromper. Temos outros pendentes que o governo do dia não conseguiu resolver. As estradas, o sistema da saúde, o sistema da educação e várias outras coisas que ao longo desse todo o tempo, é por essa razão que nós estamos a assistir agora um balanço aos municípios recomendado pelo próprio partido. Nós falamos da saúde neste momento, vamos olhar para a questão da saúde. Eu quando falo exatamente isto aqui, levanto outras questões, é que neste preciso momento aqui nós não podemos olhar apenas a situação da saúde. Não podemos olhar a questão dos profissionais da saúde, embora tenha sido dado tempo até dia 2 de outubro. E eu apenas estou a dizer as consequências que podem advir, porque durante este período aqui, o verdadeiro governo, se quer se sair bem, tem que resolver todos os problemas. E eu digo, porque nós estamos no período eleitoral, sabe por que eu digo isso? Estou a recordar aquele que está a assistir, que tem de facto algo para poder se fazer alguma coisa. Então, o nosso Estado, o nosso governo, o governo de Moçambique, não pode em nenhum momento esperar. Veja o que disse a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados já avançava, não é, com um documento a pedir o Estado para decretar o estado da calamidade. Muito bem, volta-se Massango, muito obrigado. Depois poderá continuar com o seu raciocínio. Volta-se Camilo, o governo vai nomear uma comissão chefiada tanto por primeiro-ministro, o senhor Adriano Maleano. Como é que olha para esta comissão? O governo já nos habituou em criar comissões. Sempre que há problema, cria a comissão. Tivemos uma comissão no caso dos zeros dos livros do ensino primário. Tivemos uma comissão no caso Sul. Como é que olha para esta comissão que vai ser criada? Vai trazer aqui uma solução para os médicos? Eu acho que o que interessa efetivamente são os resultados. E eu espero que esta comissão, diferentemente das outras, como por exemplo a comissão que foi criada para os livros, que acredito que esteja a trabalhar, mas não nos trouxe não nos trouxe resultados para aquilo que foi
criada. Eu acho que esta comissão, pela natureza do próprio problema, traga-nos soluções o mais rápido possível. Os problemas estão identificados, as classes alencaram aquilo que são as suas reivindicações, então o trabalho, digamos, está adiantado. O que interessa neste momento é encontrar soluções para responder àquilo que está listado no caderno de reivindicação de cada uma destas classes. Então, eu acredito que, pela experiência do Dr. Maliano, não há de ter muito trabalho para poder resolver. E também noto também que a classe médica, de certa forma, tem alguma empatia com aqueles que são os potenciais pacientes e, de certa forma, não é por acaso que eles recuaram e voltaram ao trabalho. Sentem, acima de tudo, têm amor à profissão, juraram, e eu quero acreditar que se voltaram atrás é porque, de alguma forma, há uma luz no fundo do túnel que já está bem iluminada para poder chegar a uma resolução. Senão, pelo tempo que os médicos levaram e o prolongamento da greve, eu acho que eles não haviam de dar braço a torcer sem ter efetivamente coisas palpáveis para eles recuarem com a greve, é porque, de certa forma, já existem soluções. Então, agora é só uma questão de praticidade disto e o Primeiro-Ministro, com a sua equipe, vai resolver. Eu tenho fé que vai resolver a situação. Pode não ser na sua totalidade, mas vai resolver e não vamos ter mais este problema, pelo menos com a classe médica e com os técnicos de saúde. E também acredito que, com a sensatez do Primeiro-Ministro, há de haver intervenção noutros setores, como já houve na questão da polícia e dos militares, também por, digamos, orientação do Presidente da República, e acho que nas outras classes que possa haver este problema, este tipo de problema possa chegar a coisa. Agora, diante destes problemas todos sucessivos em todas as classes trabalhadoras da função pública, eu espero que não se resolva problemas pontuais, mas se estanque de uma vez aquilo que causa este tipo de problemas. Então, se puseram o Primeiro-Ministro à frente e ele, com a experiência que tem, foi Ministro das Finanças, sabe efetivamente do que estamos a falar, acredito que também vai fazer com que aquilo que cria este tipo de problemas na função pública deixe de existir. É esta fé que eu tenho, que não só esteja virado para este problema dos médicos, mas também que esteja virado no global dos problemas que efetivamente estamos a ter por causa da tabela salarial única. Obrigado. Augusto Pelembe, Adriano Maliano vai chefiar o grupo, portanto, desta comissão. Olhando para a pessoa do Primeiro-Ministro, o que se pode esperar? Acha que ele vai conseguir quebrar este imbróglio entre o governo e a classe médica? Bem, é assim. A vontade é essa que nós todos, como moçambicanos, queremos. Esta é a nossa vontade. Mas eu quero chamar a atenção ao governo para não repetir os erros do passado. Eu não olho o Maliano como uma pessoa idônea para a família dele, para os amigos dele. Ele é idôneo. Mas os maus exemplos na governação, que não podemos esquecer que foi um Maliano, o ministro das Finanças, que foi uma das pessoas que negou as dívidas ocultas. Foi uma das pessoas que, nas televisões, negou que Moçambique estava no fundo do poço. E eu, como cidadão atento,
Até nem entendi como ele deixou de ser ministro das Finanças. O arquiteto, atenção, um dos arquitetos do projeto Tsu é o Maliani. E este projeto é um projeto falhado. Aliás, a greve dos médicos é consequência de um projeto chamado Tsu falhado. Então, o Maliani era o ministro das Finanças que não conseguiu prover condições para a função pública. Então, por isso que eu chamo a atenção ao senhor Maliani e à sua equipe para não cometer os erros do passado. E muitas das vezes erros de ignorância mesmo. Ignorância. Porque quando tu tens um setor público a reclamar, uma esquadra da polícia a reclamar porque não tem papel, um hospital porque não tem papel para fazer uma receita médica, tu vais a um tribunal, tu vais a um ministério qualquer, não tem papel para imprimir um documento, tu vai nas finanças, aonde recebe o nosso dinheiro, não pode imprimir o documento porque nem a 4 tem. Isso é grave. Então, ele, como era ministro das Finanças, cometeu vários erros, e erros gravíssimos, que nos levaram até chegar a esse estágio. Ou seja, se tu tens um ministro das Finanças competente e um ministro da Função Pública competente, é o direito e a obrigação desses dirigentes resolver essas questões básicas e fundamentais. Agora, por isso que eu volto a reiterar, que não cometam os erros do passado, de ignorância, de acharem que são super, ou seja, o que eles pensam, o que eles dizem, o que eles falam é imperativo e todo mundo tem que cumprir. Não é assim, o país é de todos nós. O dinheiro que eles estão a gerir não é dinheiro deles. Por isso que eu não vou, em nenhum momento, parabenizar o chefe do Estado porque veio conversar com os médicos desaceleraram a greve. É obrigação dele. Eu não vou eleger uma ATM porque a ATM me deu o meu dinheiro. É obrigação do chefe do Estado resolver os problemas. Aliás, o Maliani e vários outros membros do governo estão ali porque foram indicados pelo presidente Inhúce. E nós, como sociedade, o nosso contrato social, o nosso vínculo, não é com o Maliani, é com o presidente Inhúce. Quem nos deve responsabilidade, quem deve resolver os nossos problemas, quem deve nos ouvir é o presidente Inhúce e dar ordem aos seus colegianários. Agora, mais uma vez, ponham a mão na consciência. Ponham a mão na consciência. Sabes, Isaac, mais uma vez desafio à FTV. Vai ao hospital provincial, vai nas casas de banho. Vai aqui numa Valana, é aqui mesmo, numa Valana. Vai nos sanitários, vai na casa de banho. Nós, os homens, até se safamos. Agora as mulheres têm que sentar naquela pia. Ou seja, a pessoa vai ao hospital para contrair infecções. Vai na função pública. Vai nas direções aí, vai nos sanitários. Aliás, vai no INAI. Até INAI. Nos balneários da INAI, não ser da Freitas, a única casa de banho boazinha da própria diretora, os únicos casas de banho bonitinhos, sanitários, é dos dirigentes. Onde vai o funcionário é um desastre. Agora, de quem é a responsabilidade? O mais caricato é que, apesar de tudo isso, de todos os erros do passado cometidos, nunca vi o presidente Inhúce demitir alguém por incompetência. Nunca vi o presidente Inhúce demitir alguém por incompetência. Aliás, o mais perigoso é que ele fica ameaçando os outros. Fica ameaçando os médicos. Agora está a ameaçar, se vocês não sabem, está a ameaçar os donos das clínicas. Para lhes arrancar aquelas casas, aqueles imóveis que nem o Chissano, nem o Guebuza conseguiu lhes arrancar. Porque os donos das clínicas também estão revoltados com a situação. E como ameaça, está a ameaçar lhes arrancar as casas. Obrigado, Augusto. Então, e seria bom se ele continuar com essas ameaças, que os donos das clínicas fechassem as clínicas para que os membros do governo e os funcionários do Estado, os chefinhos, os deputados da Assembleia da República fossem ao hospital privado. Muito bem, obrigado, Pelembe. Macombe, o governo tem um curto tempo para resolver esta relação de gato e rato com a classe médica. Acha que, portanto, o que se pode esperar desta comissão que será chefiada pelo primeiro-ministro neste curto tempo?
Bom, eu penso que o que está em causa aqui não é o tempo, mas o que é que nos levou até aqui. O que nos levou até aqui é uma sequência de fatores que culminaram no colapso do sistema de saúde. O governo tem pouco tempo, mas o governo, havendo vontade política, pode transformar esse pouco tempo em uma medalha de ouro que não conseguiu fazer durante os 10 anos. O presidente Nyusi não conseguiu fazer isso. Tem agora a possibilidade de dar a volta por cima. O presidente da República, através do primeiro-ministro, o Maleane, eu penso que tem aqui a possibilidade de sair por cima e mostrar que é possível chegar-se a uma solução através do diálogo, sem necessariamente o uso da força. Eu penso que o Dr. Maleane, o ministro Maleane, como traziam aqui, o PLM trouxe no passado, já houve coisas que foram cometidas, já houve falhas, mas eu, como jovem, fui educado que os mais velhos sempre são os guardiões da reserva moral e nós temos que sempre recorrer a eles, sempre que necessário, para trazer a moral e educar a nossa sociedade. É por isso que na nossa cultura a oralidade é uma coisa muito importante, porque busca-se nos mais velhos essa experiência. E é aqui onde queremos dar o voto de confiança ao Maleane, ao ministro Maleane, para que, como reserva moral que sobrou deste governo, consiga trazer alguma coisa que seja palpável e útil para a sociedade, para os médicos e para toda a classe, porque como a última reserva moral, se o senhor Maleane for incapaz de resolver os problemas que o seu governo criou, consequentemente o senhor Maleane será um líder falhado e o seu governo também irá apanhar em tabela como falhado, até porque o Dr. Maleane já vem de uma experiência falhada dos governos anteriores. Então penso que aqui tem a possibilidade de fazer dos 45 minutos, do último minuto dos 90 minutos do jogo e virar o xadrez, o resultado do jogo e se apresentar como uma solução para aquilo que é o desespero que os moçambicanos apresentam. Só para terminar aqui, eu queria dizer que as comissões, nós já temos uma experiência muito vasta em termos de negociações, mas é preciso perceber que quando nós vamos nas negociações, tem 3 princípios das negociações que a gente tem que ter em mesa. Tem o win-win, tem o win-lose, tem o lose-lose. O win-win é que todo mundo ganha, o win-lose é onde uns ganham e outros perdem, o lose-lose é onde todo mundo perde. Nesta situação de saúde, o win-win não é do governo e nem dos médicos, é do povo. Porque o que está em causa aqui, meus amigos, não é uma questão de o governo ter razão, os médicos não têm razão. É uma questão de falta de seringa no hospital. É uma questão de falta, ou quando você vai às maternidades, é uma questão de verificar que os técnicos de saúde estão tão inconformados que quando as mulheres dão parto, nem sequer se preocupam em tirar os lençóis sujos, porque também não tem detergente para limpar, para lavar aqueles lençóis. No entanto, nós temos dirigentes que são detergentes, que limpam tudo o que é recurso do povo e deixam nada para o povo. Estes senhores, nós não temos que ter orgulho em chamar eles de dirigentes. Estes são detergentes. Estes senhores são detergentes. Então, um dos senhores que está agora como detergente nas negociações tem a responsabilidade de trazer o outro lado do detergente, que é deixar a coisa limpa. Já sabemos que vão limpar, mas pelo menos deixem-nos felizes. Muito bem, obrigado. Massango, qual é o seu comentário em curtas palavras? Olha, é o seguinte, eu sempre defendi uma coisa.
Quando nós falamos do hospital, nós falamos de equipamento, na sua maioria, de origem radioativa e altamente contaminável. Usa-se nos hospitais, não é? É por essa razão que todo o cuidado do hospital, não é? Todo risco é fácil um cidadão ser contaminado, ou todo o cuidado é pouco. É por essa razão que, para além do rol das reivindicações, um dos problemas que foram retirados os médicos nos hospitais é mesmo a água, açúcar, para além de equipamentos do próprio trabalho, não é? Que foram lá tirados. Mas deixe-me só compulsando com o meu pensamento em volta daquilo que é a questão que de facto me coloca aqui. O chefe do Estado, o Presidente da República, quando dá uma ordem, a ordem dele tem que ser vinculativo e de cumprimento obrigatório. Há 2 semanas o chefe do Estado apareceu e deu uma ordem para a regularização da situação dos salários da função pública na área da polícia. E determinou um período, até terça-feira da outra semana passada, o Conselho de Ministros tinha que aparecer para dar os resultados. Sabe o que nós ouvimos na primeira semana, depois de ter sido dada a ordem? É que estávamos a 90% da resolução dos problemas de salários dos membros das Forças de Defesa e Segurança. A última informação de agora é que estamos a 63%. Estamos aqui perante uma mentira clássica, composta por indivíduos clássicos, que são bons para mentir, são bons para trazer informações, mas exatamente aquilo que nós queremos como sociedade não é exatamente aquilo que está a acontecer. Quando o chefe do Estado ordena para a resolução dos problemas dos médicos, não é? E pedir para a resolução dos problemas dos médicos, os médicos voltarem. E eu tenho certeza que fê-lo numa consciência de que nós precisamos de resolver. Vamos buscar o trecho dele. Você vai vendo que a expressão facial, as palavras ditas pelo chefe do Estado são extremamente diferentes das informações trazidas pelos seus porta-vozes do mesmo governo. Os outros vão contundentes, não é com cara do governo, não é com arrogância do governo, mas aqui havendo apelo e não questão da responsabilização. Nós temos conhecimento em muitos hospitais, a partir do norte de Moçambique para a zona, que muitos médicos este mês de agosto vão sofrer desconto por causa das manifestações. Não é? Vão sofrer descontos nos seus salários, porque as folhas já foram processadas. Estamos a resolver o problema ou estamos a atiçar o fogo? Aqui nós não estamos a resolver o problema, estamos a atiçar o fogo. Porque, por outro lado, encontramos aqui esta greve que é constitucional, esta manifestação que é constitucional. Escreveram. Mas porque existem pessoas que não gostam de resolver assuntos de forma pacífica, são exatamente esses que vão entrar. Eu não gostava. É por essa razão que nós estamos aqui em debate, para alertar as pessoas. Se o chefe do Estado pediu aos médicos, então não pode aparecer ninguém acima do presidente querer contrariar ou descontar esses senhores. Muito bem. Porque nós podemos, de facto, ter graves problemas. Então, de uma forma geral, eu quando levanto este assunto de que a resolução dos problemas, tomando em conta aquilo que foi dito pelos meus colegas aqui, do indivíduo lúcido, capaz de resolver os problemas, neste preciso momento aqui, meu irmão, não deve-se olhar a situação dos médicos em Moçambique, deve-se olhar a questão de forma geral, porque já se percebeu que, afinal de contas, nós só pode se resolver os nossos problemas se a gente sair em greve. Será que vamos viver greves toda hora? É esta pergunta que eu coloco. Acredito que o governo está a ouvir, o governo tem consciência de que resolver este assunto é resolver de uma vez por todas, mas por outro lado digo, 2 de outubro,
é o dia limite em que o governo vai aparecer para nos dizer alguma coisa. Se não dizer alguma coisa no dia 2 de outubro, no dia 11, temos que penalizar esses senhores. Obrigado, João Massango. Vamos para o nosso terceiro tema sobre o abate do líder dos tanto terroristas na província de Cabo Delgado, ou seja, é o vice-comandante das operações. E Camilo, olho para si, como é que analisa esta informação que nos é dada pelo Ministério da Defesa? Bom, é um bom sinal de que está-se a trabalhar no terreno, mas em contrapartida nós temos que perceber que nesse tipo de situações não é um indivíduo que faz que cria este tipo de situação, que é o terrorismo. Abateram o cabeça, mas ele não se eliminou o problema. É um caminho, é um sinal de que efetivamente está-se a trabalhar, e acredito que com este sinal o grosso acaba por ficar de certa forma abalado e preocupado. Eu acho que as forças de defesa e segurança, para além de proteger os cidadãos, também estão a querer combater não sei se é um bando, se é uma organização, mas o que interessa efetivamente no terreno em Cabo Delgado é acabar com este fenómeno de terrorismo. E para acabar com isto temos que acabar com todos eles. Se for preciso aniquilar todos eles, para mim era o caminho. O caminho é esse. É um bom sinal, parabéns às Forças de Defesa e Segurança e todas as outras unidades que vieram apoiar as nossas Forças de Defesa, e acredito que, pronto, trouxeram a cabeça do homem, e acredito que também tombaram outros comparsas deste indivíduo que faz ou plantou terror na província nortenha de Cabo Delgado. Força, as nossas Forças de Defesa e Segurança, é isto que a gente pretende, esta tranquilidade, e isto mostra, de certa forma, aquelas pessoas que sofrem diretamente, acabam por se aliviar, dar um suspiro de alívio, porque há de haver alguma trégua, e se for mais além da trégua, melhor para nós. Muito bem. Augusto Pelembe, está fora do combate o vice-comandante, portanto, das operações, ele que é responsável, portanto, das operações, passo a redundância. O que isso significa, do ponto de vista desta insurgência que desde outubro de 2017 cria terror naquela província de Cabo Delgado? Isso, tanto, é sinônimo do fim desta insurgência, na sua opinião? Bem, Isaac, não só o vice-comandante, como também o próprio comandante, como é que se chama, o Binomar. É o vice. É o vice, o Omar, né? É o vice que está... Abu Kitale foi o comandante. Ok, agora... Abu Kitale. Ok. Primeiro, parabenizar as Forças de Defesa e Segurança, que apesar de não ter até então respeito do próprio governo em termos de ordenados, porque são pessoas que estão a dar as suas vidas. Tivemos esta semana a morte de um dos nossos comandantes, Chipanela, se não me falha a memória, um dos grandes homens que estava na frente da batalha, e presume-se que esta morte aconteceu nestes combates que culminaram com a morte deste homem, que era o segundo nas fileiras dos terroristas, era o comandante principal, na minha opinião, pelo nome, pelas funções que ele exercia. Era uma das pessoas que tinha o domínio da província de Cabo Delgado e que criava esse terror. E as Forças de Defesa e Segurança, graças ao seu patriotismo, conseguiram, mesmo a meio a dificuldades, abater esse senhor. Estão de parabéns, e espero que com a morte dele
quiçá aconteça o que muito aconteceu em Angola, da morte de Savimbi, também em vários outros movimentos, quando morrem os líderes também, o movimento desaparece. Espero que aconteça isso. Porque então acha que estamos a caminho do fim da insurgência? Podemos olhar em duas vertentes. Ou o movimento fica mais forte ou o movimento acaba. Mas eu, como moçambicano, compatriota, espero que, por isso que rogo que aconteça quando a UNITA morreu, o Jonas Savimbi, a insurgência acabou. Mas ao contrário do que aconteceu em Moçambique, morre André Machagaisa, veio um dia acaba mais forte. Então são probabilidades que podem vir a acontecer, mas nós como compatriotas temos que esperar e orar para que a insurgência acabe, porque atualmente não temos tido notícias reais daquilo que está a acontecer, mas está-se a morrer em Cabo Delgado. Estamos a perder muito dos nossos filhos, estão na linha da frente do combate em Cabo Delgado. E isso preocupa-nos porque são pais, são filhos, são pais de família e os seus filhos estão a ficar órfãos, suas famílias sem chão. E isso é preocupante, por isso que a morte desse cidadão, desse terrorista, é um alento. Não auguramos a morte de ninguém, mas quando se trata de pessoas que criam luto para uma sociedade, é de salutar e pedir a Deus com que essa organização desapareça para o bem-estar e desenvolvimento de Moçambique. Porque se olhares para o retrocesso que Cabo Delgado teve por causa do terrorismo, é muito grande. E se os 16 anos do conflito político, Renamo, o governo, ainda não conseguimos reconstruir, imagina o estrago. Quase 10 ou 11 distritos estão entregues a uma falência total. Não sei o que é que nos espera se este fenômeno continuar. Então, sinceramente, eu oro e rogo a Deus que este conflito, a morte desse senhor, possa ter como consequência o fim do terrorismo em Cabo Delgado. Muito bem. Makome, qual é a sua análise? Cabo Delgado, portanto, já está a voltar. Portanto, vimos lá que há bancos que estão a voltar a funcionar. A FTV esteve lá no mês antepassado, reportou que alguns locais antes centro ou epicentro do terrorismo já estão livres. Temos o caso de alguns serviços básicos também já estão em pleno. E também esta notícia da morte deste vice-comandante das operações. O que isso lhe parece? Estamos a caminho do fim desta guerra ou desta insurgência que desde outubro de 2017 semeia terror naquele ponto do país? Bom, eu penso que, antes de mais, preciso solidarizar-me com a família de todos os jovens moçambicanos que estão na linha de frente nesta batalha de Cabo Delgado. E solidarizo-me igualmente com os soldados que estão no terreno, que vêm de outras nacionalidades, também estão na linha de frente. Solidarizo-me também com as famílias deles. E quanto a esta situação das infraestruturas regressarem a Cabo Delgado, eu sempre fui muito cauteloso em olhar para isto como uma volta normal da vida do povo de Cabo Delgado, até porque como alguém que trabalha e estuda um pouco sobre os movimentos, estes movimentos de insurgência, estes movimentos de guerrilha, é preciso lembrar que estes movimentos atuam em forma de guerrilha. Eles não têm não usam um confronto direto, eles atuam de várias frentes, estabilizam um lugar e quando pensa-se que tem um controle deste lugar, começam a erguer as infraestruturas neste lugar, eles voltam a atacar. Então é preciso termos muito cuidado quando a gente vai afirmar categoricamente que a vida naquela situação já está de volta, até porque para a população que tenta de forma tímida regressar para aqueles lugares para se reerguer, ainda padece de uma psicopatologia que resulta das mortes, da violência que decorre naquele local e que é visível, que são visíveis os resquícios
porque trata-se de algo muito recente. Agora, isto é preciso também ser acautelado, não só do ponto de vista de infraestruturas, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista clínico. É preciso acautelar-se que estas pessoas tenham algum tipo de acompanhamento psicológico. É preciso que essas pessoas tenham também algum tipo de acompanhamento social. Ora, a morte deste fulano, é preciso nós termos, em parte devemos parabenizar as nossas forças de defesa e segurança, mas também devemos ter cuidado ao parabenizar isto, porque estaremos aqui em viva voz a dizer que a sermos apologistas da violência, e eu particularmente não sou apologista da violência, independentemente de qualquer que seja a circunstância. Nada justifica para mim uma morte. Penso que existem várias formas sobre as quais é possível chegar-se a um entendimento. Eu sei que muitos poderão dizer que com insurgente não se negocia, com terrorista não se negocia, mas também já disseram isso no passado sobre a Renamo, já disseram isso também no passado sobre várias frentes que estiveram aqui, já disseram isso também sobre o colonialismo, e nós temos a experiência de perceber que a via da violência sempre nos leva ao fracasso leva-nos ao fracasso enquanto Estado moçambicano. Penso que somos muito mais inteligentes em estratégias de negociação, em estratégias de diálogo, para perceber onde é que está o principal problema deste conflito, e a partir dali enraizar o problema e resolver o problema através de várias formas. Pode até ser uma delas a violência, porque é preciso lembrar que a violência é uma forma de fazer política, mas não podemos abdicar dela. Mas é preciso termos cuidado com isto, porque ao exaltarmos demais a violência, nos permitimos ao exercício da ruandização de Moçambique, porque é em nome da violência, é em nome da força, é em nome do uso das armas que vamos buscar militares de Ruanda para Moçambique e perdemos a nossa soberania como Estado. É preciso termos cuidado para que não possamos cair no que está a acontecer nos nossos amigos em Congo. Nós sabemos o que é que está a acontecer em Congo. Desde que as forças ruandesas entraram lá, sabemos o que é que está a acontecer lá. Sabemos todo o local onde há forças estrangeiras a atuar em nome da paz. Sabemos igualmente o que é que os relatórios nos mostram do nível de desrespeito dos direitos humanos, do nível de desrespeito das condições básicas de sobrevivência da população local. E isto me preocupa, embora existam algumas vozes que digam que em tempos de guerra não se pode pensar em direitos humanos, mas para mim eu penso que em tempos de guerra é onde mais deve-se pensar em direitos humanos, porque só assim podemos caminhar rumo a uma pacificação onde as armas são transformadas em enxadas para produzir comida, em ferramentas para resolver os problemas que nos separam e que nos podem aproximar. Obrigado. João Massango, volto assim mais uma vez. O que se lhe oferece a dizer em torno do tema em debate? Terrorismo na província de Cabo Delgado. Isaac Stoia, eu tenho certeza que você tem conhecimento de que eu fui um daqueles cidadãos que eu sempre me bati, dizendo que Cabo Delgado, nas manifestações populares, de que Cabo Delgado é Moçambique. Porque nós sentíamos o nível da chacina que aquela província sofria. Não sofreu por incursões levadas a cabo pelo terrorismo. Esta última designação, que do princípio foi dado à insurgência, não é? E depois termina com esta terminologia do terrorismo. No nosso país, se um dia os pais de filhos que tombaram em Cabo Delgado aparecessem em Ndrovuma ou Maputo,
nós iríamos nos aperceber que esta guerra dizimou muitos moçambicanos. Perdemos muitos filhos. Alguns, os corpos vieram às suas famílias, tiveram essa oportunidade de enterrar o seu filho. Outros terminaram lá. A morte deste indivíduo aqui, na verdade, não se celebra a morte, mas é um princípio de uma vitória, não é? Porque este indivíduo aqui, hoje abatido, dissipou muitas cabeças de muitos moçambicanos, de muitos filhos nossos. Nós vimos corpos degolados por este indivíduo aqui. Por este indivíduo aqui. Nós vimos muitos moçambicanos, muitos jovens, muitas famílias. Se você chega aqui onde nós estamos, as instalações desta televisão estão entre os bairros Urbanização, Mavalane, Aeroporto, Machaquene e o Hulene. Você chegando ali com o megafone, quem é que perdeu o filho na guerra de Cabo Delgado? Você há de ver muitos pais que saíram. Estou a falar do ponto de vista sentimental. Então, é importante em algumas ocasiões. Eu não sou tão rebelde com aquilo que está a acontecer. Em algumas ocasiões, nós como comentadores no debate, debatemos aqui a governação. Quando é governação, temos a nossa forma de cada um expor o seu pensamento, mas veio exatamente esta notícia. Sinceramente falando, Pelembe levantou o nome do Spanel. Caiu no mesmo dia, no dia 22, que abateram este indivíduo, para dar a entender que não foi um combate assim tão fácil como a gente imagina, para poderem atingir exatamente este. É preciso a gente enaltecer o papel das Forças Armadas de Moçambique, num contexto em que nós falamos, choramos a favor deles, até entraram num combate de grande envergadura, com seus ordenados atrasados, mas em defesa da pátria. E eu quero parabenizar. Esta coisa de a gente exaltar a morte, para mim tem duas formas. Há quem quando morre, a gente diz sim, morreu por uma justa causa. Não é? Mas existem aquelas mortes, embora a morte é morte, nós temos algo de facto a dizer. Digo isso por ser um cristão. Em nenhum momento deve exaltar quando alguém morre, mas é preciso que nós também recuemos, olhamos as consequências dos nossos filhos. Eu, João Mação, perdi já 4 jovens. 4! 2 são filhos das minhas primas. Caíram em Cabo Delgado. 2 conseguiram chegar os corpos aqui. Os outros terminaram por causa desta questão do conflito. Então, nós queremos parabenizar o esforço das Forças Armadas no sentido de limpar a zona e o país voltar de facto à normalidade. Agora, quero concordar com o pensamento do Pelembe, do Camilo, que muitas das vezes, quando se diz do Macome, a morte da andorinha não é o fim da primavera, não é? Ontem, nós assistimos, antes de ontem, a queda daquela aeronave que estava lá, o Prigozhin, não é? O mundo diz que pode ser o fim do grupo Wagner, mas ontem apareceram um grupo a dizer, ele morreu, mas nós vamos dar continuidade porque está lá. Então é provável que caia este. Nós já acompanhamos várias vezes de comandantes que já foram abatidos pelas Forças Armadas, não é? No terreno, nesta força conjunta. Mas de forma geral eu quero parabenizar o avanço, o regresso da normalidade na província de Cabo Delgado e dar esse empenho às Forças Armadas que façam de tudo para colocarem de facto a tranquilidade. E a outra coisa mais importante, eu até ficaria feliz, Isaac Stoy, mas pronto, onde há confronto de armas, cada um luta para defender. Se tivessem capturado este indivíduo aqui, seria um valor acrescentado a nós, porque o povo moçambicano iria saber quem que alimenta o
o terrorismo. Muito bem, obrigado. No lugar de abater este gajo, capturar, foge. eu acho que teria sido a melhor forma, mas pronto, porque onde vem bala, a bala quando bate morre, então ele caiu mesmo nas malhas da... Tem apenas 30 segundos para fecharmos o nosso programa. Bom, por conta do comentário do Massango, eu queria dizer assim, nós estamos aqui a dizer que devemos festejar, deve celebrar-se esta morte. Nós estamos a celebrar e parabenizamos as Forças de Defesa e Segurança, sim, e lembramos também de todos aqueles que pereceram neste combate, sim, mas isto não deve nos fazer esquecer que em guerras, as guerras constantemente são produtos de confrontos. E muitas vezes nós nos aproximamos dos nossos inimigos depois de um processo negocial. Quantos africanos morreram no processo da escravidão? Quantos africanos morreram na Segunda Guerra Mundial? São tantos. Quantos? E nem por isso deixamos de achar que devemos sentar ao banquete da princesa na Inglaterra. Nem por isso não fomos, até fomos assistir às cerimônias fúnebres. Estás a rebater a minha questão, algo errado que eu teria cometido na minha locução? O que eu quero dizer é que eu estou a corrigi-lo pelo fato de dizer que nós não devemos ter pena, quer dizer, não podemos sentir sobre a morte destes, porque eles causaram muita dor aos moçambicanos. Há tanta gente que causou dor e morte aos moçambicanos que nós nos aproximamos deles. É preciso a gente aproximar-se com espírito de diálogo para perceber o que é que nos difere, o que é que nos aproxima. O mais importante não é matar, o mais importante é trazer estas pessoas para a mesa e perceber o que é que nos separa. Macomb, desculpa só interromper. Este indivíduo morreu em combate. Exato. Não foi alguém que pegou em arma, foi para a casa dele e matou. Exato. Ele estava em combate, estava a combater as nossas forças, estava a criar terrorismo numa coisa. Então, tu tens que perceber que não é um indivíduo de paz. Não é um indivíduo de paz. E tu estás aqui a tentar dizer é que nós temos que estar do lado de um indivíduo que não dá paz. Não é isso. Espera, só um minuto, que eu estou a perceber. Nós estamos a dizer que esta morte é um pronúncio de um caminho de paz para nós. É isso que nós estamos a celebrar. Para nós, este indivíduo não nos acrescenta valor nenhum. Este indivíduo não contribui para o desenvolvimento de Moçambique. E nós estamos a dizer que se matou alguém que estava a combater o desenvolvimento de Moçambique. Então, para nós, isso é uma vitória. Então, agora, se é festejar a morte dele ou não é, não nos interessa. Nós estamos à procura de um bem maior. Estamos a festejar o bem maior. Mas a festejar esse bem maior, estamos a festejar em cima da morte de alguém que ia em contramão daquilo que nós pretendemos. Mas a minha questão que eu trazia, ou que eu trago, Camilo, não é contra o fato de ter se abatido isto. Eu igualmente celebro isto, entre aspas. Mas é preciso perceber, o que eu quero que vocês percebam, é que esta organização não é uma organização localizada em Cabo Delgado. Nem em Cabo Delgado, nem em Cabo Delgado, nem em parte nenhuma. É uma organização internacional. Não sei, mas não tem rosto. O que acontece acontece é que aquele que estava no terreno a fomentar estas coisas, nós podemos aqui afirmar que quem estava no terreno e deu o rosto, mas os cabeças disto nós não os apanhamos. Os arquitetos desta coisa, nós estamos a falar de quem estava no campo operativo. Existe uma massa que não está no campo operativo. Por isso é que eu disse que, festejando ou não, a gente não sabe se a morte deste indivíduo é o fim de alguma coisa. Exatamente. Então, muito bem. Isso já foi falado. A mesma língua toda. Obrigado, senhores. O tempo já nos foge. Deixo aqui, portanto, últimas considerações, querendo. Bem, aproveitar da prerrogativa, não é? Apelar à juventude moçambicana para pôr a mão na consciência. Não podemos cometer os erros do passado. O que estamos a colher hoje é aquilo que plantamos ontem. O que vamos colher amanhã é o que vamos plantar hoje. Não podemos desistir dos nossos sonhos
E Moçambique depende das decisões que vamos tomar hoje. E dia 11 de outubro é um dia que nós podemos dar um basta, é o dia da decisão para dar um basta e trazermos uma mudança, um novo estar, um novo viver. Obrigado. Camilo. Bom, eu agora vou atacar um pouco aquilo que é o discurso da oposição, que todos os dias aponta o dedo a Frelimo porque mente, porque isto e aquilo. A Frelimo até pode fazer isso tudo, mas esses senhores que apontam o dedo a Frelimo por tudo isto fazem 2, 3, 4 vezes mais do que aquilo que dizem que a Frelimo fazem para chegar àquela cadeira que eles tanto ambicionam. Portanto, não é só ouvir ao desbarato aquilo que, por exemplo, o Pelembe diz, a juventude, etc., é olharmos para aquilo que a gente quer. Estão a perceber? Olharmos, juventude, mamães, papais, vamos para frente, vamos fazer Moçambique crescer, vamos desenvolver Moçambique, vamos sonhar com Moçambique que a gente quer, não com aqueles que ambicionam uma cadeira. Bem, mas isso é uma provocação. Eu tenho direito à resposta. Não, mas tenho direito à resposta. É assim, não sei se eu estou a mentir, que tem 60% da juventude desempregada aqui no país. Se tem mamanas ali no mercado da Baixa a venderem e serem chamboqueadas, a sofrerem. Não sei se eu estou a mentir, que lá no COB eu estou a nadar. Não sei se estou a mentir. Se eu estiver a mentir, eu desafio o Camilo para ir lá na Baixa. Vocês comigo, estão a mandar pessoas embora por causa das eleições. Se vocês ganharem, vocês vão mandar embora aquelas pessoas. Estou a mentir? Diz lá, Camilo. Se eu estou a mentir, diz. Eu não preciso mentir. O tempo já nos foi. A mentizia comite, mamãe sobre uma timba. Não, mas disse. Não sou eu, estou a traduzir o que a mamãe disse. Modera a linguagem. Sim, Macome. Bom, em jeito de considerações finais, gostava de, mais uma vez, encorajar os jovens que estão no campo das operações, que no terreno, em Cabo Delgado, encorajá-los a, embora estejamos numa situação de abandono do Estado, há que apoiar espiritualmente, no que pudermos, aqueles que dão a cara, dão o peito pela defesa da nossa soberania. Estes jovens merecem o nosso respeito, estes jovens merecem a nossa consideração e é preciso convidar a todos os partidos políticos, inclusive o partido no poder, para deixar de pensar Moçambique com os olhos da cidade de Maputo. Moçambique não é Maputo, Moçambique não é a Avenida Eduardo Mondlane, nem é Júlio Nyerere. Moçambique é muito mais do que isso e por isso mesmo é preciso pensar Moçambique com os olhos de Sussundenga, de Alto Moloco. Pensar Moçambique passa necessariamente por produzir políticas públicas que não criam exclusão. Por isso, o meu muito obrigado. Massango, 30 segundos. Olha, eu em 30 segundos digo o seguinte. Ontem nós acompanhamos o relatório do Instituto Nacional de Estatística, dando enfoque em quase 60% do desemprego na cidade do Maputo. Não, o que com isso eu quero dizer? Queria rebater a questão dos meus colegas, parecendo água e energia, o Camilo e Pelembe. Não é daquilo que nós temos de facto ouvido. Na verdade, o que acontece em política, sobretudo nós, quando a gente diz que esses senhores são ladrões, a Frelimo aparece com um discurso, com um contradiscurso, e diz o seguinte: vocês não devem admitir que aqueles entrem, porque a primeira coisa que vão fazer, vão querer roubar. É mentira isso aí. É preciso a gente perceber que esse discurso é desfasado, porque tem muitos dirigentes, até posso citar nomes aqui deste governo, que estão a responder em tribunais. Este país tem tribunais, meus senhores. Já está esgotado, Mação. Este país tem tribunais, não é verdade. Se haver espaço para mudança, vamos de facto mudar. Obrigado, meus senhores, pela vossa presença. Também obrigado a si que esteve a acompanhar o debate político quando entramos no ar. Gratos pela atenção dispensada. Vemo-nos na próxima semana, à mesma hora, aqui na FTV. Tchau, tchau.